Culto de funeral do ancião Paulinho Plasto, realizado no Brás. Quem está atendendo é Salvador Bueno, presidente da Congregação Cristã no Brasil. A palavra que está sendo pregada é 2 Timóteo capítulo 4. Aquela pregação muito famosa na CCB em dias de funeral. Aquela que diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E nesta pregação, eu vou mostrar para vocês que é só mais uma das pregações hipócritas desses anciões, principalmente do ancião Salvador Bueno. E como todo hipócrita que prega aquilo que não vive, assim fez Salvador Bueno nessa pregação. Ele não só expôs a sua própria hipocrisia, mas também expôs a hipocrisia do falecido já ancião Paulinho do Paulista. E eu vou mostrar isso no trecho da pregação que está aqui ao lado e as provas de um e do outro. Antes de correr o vídeo, eu peço que você verifique a sua inscrição, veja se você está inscrito aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ter conhecimento de tudo que está sendo falado aqui. Dito isso, vamos para o vídeo. Antes de eu soltar o áudio e antes de eu te mostrar as provas onde eu vou provar para você que Salvador Bueno é um hipócrita, ele ensina coisas que ele não consegue fazer ou ele não faz. Não só ele, mas como ele também expôs o próprio falecido, porque ele fala o nome do falecido, e eu vou mostrar as provas aqui para vocês. Você precisa primeiro entender o que significa o hipócrita no conceito bíblico e dentro da perspectiva de Jesus. O que Jesus está dizendo, o que ele configura a hipocrisia. E para isso, nós vamos ler, eu deixei aberto a minha Bíblia aqui, Mateus, no capítulo 23, exatamente aonde Jesus, é o capítulo onde Jesus está chamando os fariseus de hipócrita. E eu vou ler um versículo bíblico e eu vou mostrar para vocês qual é o conceito bíblico e de Jesus sobre os hipócritas. Versículo 2 da Bíblia está dizendo o seguinte: todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-a e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está ensinando aqui que hipócritas, aqueles homens que ensinam uma coisa que eles mesmos não fazem. E isso é um conceito grande: hipocrisia, engano, mentira, está tudo ali ligado um no outro. Então, quando Salvador Bueno, ele dá um conselho que você vai ouvir agora aqui, e ele faz diferente, ele faz o oposto disso, ele faz o contrário disso, eu posso dizer, exatamente usando as palavras de Jesus, chamá-lo de um hipócrita. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Bem, agora vamos ouvir o trecho aqui da pregação do Salvador Bueno, para nós depois trazer as provas. Primeiro eu tenho que mostrar o que ele está ensinando. Será que ele vive? Ele faz o que ensina? Será que ele é um homem que realmente está vivendo aquilo que ele prega? Isso você vai saber hoje nesse vídeo aqui. Vamos ouvir a pregação dele. Ouça aí. Mas se nós combatemos o bom combate, nós vamos resistir aos desejos, aos sentimentos maus, à vontade de revidar, à vontade de tomar medida, de tomar providência, de abrir um processo, de abrir uma ação, mover uma ação contra. Vem aquele desejo, é meu direito. Deixa eu pausar aqui. Então ele está falando aqui que correr a boa carreira e combater o bom combate é refrear esses sentimentos maus, de querer abrir um processo, abrir uma ação, mesmo que você tenha dizendo: eu tenho direito, eu posso, eu tenho direito, eu vou abrir a ação. Olha o que ele está falando. Paulinho do Paulista, Salvador Bueno ensinando nessa pregação que é errado. Porque aquele que corre a boa carreira de verdade, que combate o bom combate, ele não vai atrás dos seus direitos. Ele entrega tudo na mão de Deus. Ele não pode correr atrás do seu direito.
Será que é isso mesmo o que esse ancião vive? Será que esse ancião realmente ele cumpre as coisas que ensina a igreja? Você vai ver nesse vídeo aqui, querido. Eu vou mostrar prova, tanto do ancião que está pregando, quanto do outro que faleceu. Porque ele aponta para esse outro com esse mesmo argumento, dizendo, aí tá vendo, esse aí cumpriu os preceitos, porque senão ele não poderia dizer, combati o bom combate. E eu vou mostrar prova dos dois, para que vocês vejam o tamanho da hipocrisia. Jesus Cristo ensinou, já nos orientou, falando, não, o discurso deles são bonitos. Eles fazem discursos conforme está escrito. Segue tudo o que eles ensinam, mas não proceda com as mesmas obras, porque eles não cumprem o que falam. Jesus Cristo ensinando sobre os líderes falsos, os hipócritas. Vamos terminar de ouvir aqui, ó. Mas aqui dentro aparece o que isto aqui faz, irmãos. Palavra de Deus, que guardou dentro da tua mente, você vai lembrar que disse Jesus, minha é a vingança e eu recompensarei. Olha que bonito, todo mundo glorificou. Não, irmão. Por que a gente não pode correr atrás, irmão? Por que a gente não pode colocar nossa mão? Por que a gente não pode abrir processo? Por quê? Porque está escrito. Ai, que lindo. Eles obedecem o que está escrito. E o Senhor Jesus Cristo diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Será que é isso que eles fazem? E eu só vou abordar os dois. Eu vou trazer prova dos dois. Nem vou falar da própria congregação cristã no Brasil. A própria igreja, que tem centenas, dúzias de processos na internet. Só em mim já colocaram 2 e perderam os 2 processos. Vamos terminar de ouvir. Presta atenção. Então nós estamos nessa hora, irmãos, combatendo o bom combate. E lutando para acabar a carreira, não é para chegar ao dia de morrer. Então, nessa hora, irmão, eles estão combatendo o bom combate. Como que é, irmão? Suportando, sofrendo as afrontas, mas não colocando sua mão. Eles não processam ninguém. Pode ver, nenhum youtuber aqui tem medo de processo, porque eles não processam ninguém. Ironia, tá, irmão? Isso aqui é ironia. Processam, e muito. Os defensores da CCB vêm babando, porque nós vamos processar, e nós vamos processar, não, agora nós acaba com o Josafá, e a gente vai processar. Hipócritas, mentirosos, farsantes da fé. Vamos ouvir aqui, ó, já tá acabando. É para cumprir o que nos foi designado por Deus antes de morrer, porque depois que morrer não dá mais. Digamos que o irmão Paulinho, que chegou no último dia dele, tivesse deixado de cumprir alguma ordem de Deus, ele sabia, e não fez. Aí, ó, falando do Paulinho, ele cumpriu as ordens. Tudo isso que o ancião tá falando aí, o Paulinho andou na linha. Mas será que isso é verdade? Não fique bravo comigo, escandalizado, porque eu vou colocar agora a verdade. A verdade. Isso aí é falso. Esses homens não têm coragem nem de pregar a verdade na hora que o outro vai embora. Aí vem os fanáticos aqui e falam, você não respeita o falecido, a memória do falecido. Quem não respeita é quem está ali diante de um corpo presente mentindo, enganando, pregando hipocrisia, falando coisas que não representam eles de verdade. Isso é falta de respeito com a memória. Agora eu estou aqui mostrando a verdade. Presta atenção, já acabando aqui segundos. Então eu não poderia dizer, antes de morrer lá, antes de cair, talvez com uma morte súbita, acabei a carreira, eu guardei a fé. Não. Vou voltar o trecho aqui, aonde ele está dizendo aqui, ó, não, a gente não vai, a gente não pode abrir processo contra ninguém. Não, aqui, mesmo que você tenha direito, ouça o que ele está falando, hein, irmão. Eu não estou dizendo que é errado você abrir processo, eu nunca disse isso. Eu estou combatendo a hipocrisia. Ao contrário, eu aconselho, se você tem direito, irmão, vai, abre mesmo. Só que a CCB ensina os seus fiéis a não fazerem isso, a não procurar a justiça, a não fazer. E muita gente deixa de fazer isso e acaba levando um prejuízo.
Esses conselhos enganosos, ele tem impacto de prejuízo na vida das pessoas, enquanto eles mesmos não entregam na mão de Deus coisa nenhuma. Eles dão uma banana para esse negócio de entregar na mão de Deus. E entregar na mão de Deus nada. Eles procuram os advogados. E não é só Salvador, não. É a cúpula do Brás. É a cúpula do Brás, os outros anciões, a própria congregação cristã no Brasil. Ouça, vamos ouvir de novo, presta atenção. Aos sentimentos maus, a vontade de revidar, a vontade de tomar medida, de tomar providência, de abrir um processo, de abrir uma ação, mover uma ação contra. Vem aquele desejo, é meu direito, mas aqui dentro aparece o que isso aqui faz, irmãos. Palavra de Deus. Mas é meu direito, irmão. Tá errado, irmão. Não é assim, é palavra de Deus. Não, e tem gente, irmão, aqui dentro que vai atrás de abrir o processo, vai atrás, né, de fazer isso, fingidos e hipócritas. Não, Josafá não respeita a memória. Quer dizer que mentir só para fazer um show, uma firula, pode. Isso pode. Canonizando o homem, praticamente eles também estão sendo... Depois que morreu, pronto, acabou. Não pode nem criticar mais. Não importa a lambança que o camarada fez. Não importa as asneiras que falou. Não pode criticar. Não pode. Agora ele é santo. Eu não queria estar onde esses homens estão e estão indo. Mas será que estes homens realmente fazem isso? A hora que eles saem da tribuna, eles vivem isso que estão pregando? Porque o ancião Salvador acabou de dizer que você tem que andar nesses preceitos para poder vencer a carreira, correr a carreira e guardar a fé e combater o bom combate. É isso. Mas será que é isso que eles vivem? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Isso aqui que vocês estão vendo agora é um processo que esse mesmo ancião que está pregando aí moveu contra mim. E que, por sinal, um processo completamente esdrúxulo. Nesse mesmo processo em que Salvador Bueno está movendo contra mim, ele foi intimado pelo juiz a colocar a congregação dentro do processo, no polo, porque ele estava praticamente fazendo a defesa da CCB. Ele foi intimado e, por não poder colocar a CCB, porque ela já perdeu 2 processos para mim, eles correram do processo. Como eu já fiz um vídeo mostrando aqui para vocês. Salvador Bueno, além de passar por cima do que ele mesmo aconselha, ele abre processos injustos. Trabalhando e operando na injustiça, não à toa que tiveram que rapar fora do processo. Eles pediram e solicitaram a desistência do processo. E só fizeram isso porque sabia que o caldo ia azedar. E para provar para vocês, está aqui, ó. O advogado da Congregação Cristã no Brasil protocolou esse documento pedindo a desistência do processo e raparam fora do processo. Antes que chegasse a mim. Antes que eu fosse intimado, porque depois que eu sou intimado, aí já não seria tão fácil desistir do processo. E eu vou ler para vocês aqui, ó. Requerente Salvador Bueno das Neves, o requerido é Josafá Agra de Santana e também o Google Brasil Internet. Salvador Bueno aqui pedindo para ir embora, né? Pedindo ao juiz que, por favor, anule. Ele fala: Salvador Bueno das Neves, devidamente qualificado do processo em epígrafe, o processo número 100828315 2025 826 0100, por meio de seu advogado constituído nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, com fundamentos no artigo 485 do inciso 8º do Código de Processo Civil, requerer a extinção do presente processo, sem resolução de mérito, em razão de desistência da ação, uma vez que o autor optou por outra composição processual. Né? Aí falou, não, a gente vai por outro caminho, a gente vai fazer alguma outra coisa. Raparam fora. Por isso eu posso dizer com tranquilidade que, mediante ao que ele falou, mediante ao que está escrito na Bíblia, né, e mediante aos processos, dizer: Salvador Bueno, você é um hipócrita.
Um homem que diz coisas que não conseguem fazer. Jogou esse fardo pesado nas costas das pessoas e não suportam o fardo. Vocês mesmos não suportam o fardo. Porque as pessoas vão embora daí e muitas dessas pessoas até desistem de ações aonde elas têm o devido direito, porque elas confiam nas pregações de vocês, de que se elas desistirem, Deus tomará a frente e fará justiça. E muitas das vezes essas pessoas entram em grande prejuízo, em enorme prejuízo. Mas enquanto a vida particular de Salvador Bueno, ele não entrega. Ele acabou de dizer nessa pregação, ainda que você tenha direito, irmão, ainda que você, que você tenha o completo e pleno direito de abrir uma ação, de abrir um processo, mas a gente entrega tudo na mão de Deus. Por quê? Porque o Senhor disse, minha vingança eu recompensarei. Vou ler mais uma vez aqui. O que Jesus Cristo disse. Quem são os hipócritas? Como que eles agem? Dessa forma. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai, ou seja, todas as coisas que eles estiverem ensinando para você, vamos colocar aqui no contexto CCB, tudo que eles estiverem te ensinando na pregação, em tópicos de ensinamento, observai-a e fazei-a. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus Cristo está falando, que essas pessoas ensinam coisas que eles mesmos não conseguem fazer. Aliás, eles não fazem. Hipócritas. Depois, irmão, esses homens falecem. Eles falecem e aí as pessoas querem canonizá-los, blindá-los. Se você fizer alguma crítica, se você lembrar das coisas que esses homens falaram, são muitas heresias, blasfêmias, falsos ensinos, não pode. Tá errado. Vamos, como é que fala? Guardar a memória. Vamos guardar a memória. Guardar a memória de quê? De falsos ensinos, de hipocrisia. Mas não pode falar, mas enquanto os ensinamentos deles ainda estão na terra e perduram porque estão na mente e no coração das pessoas, o diabo vem com essa sutileza de dizer, não pode falar nada, não vamos guardar, não, vamos respeitar a memória de não sei quem que morreu. Hipócritas de uma figa. Quer dizer que fazer um vídeo para elogiar estes homens que passaram a vida inteira ensinando hipocrisia, aí pode. Agora, falar a verdade de quem é a pessoa que foi embora, aí não pode. Aí tá errado, aí não pode. Aí só vale o elogio. Se não for elogio, não vale. Aí você é desrespeitoso e bibibi e pororó. E fala esse monte de bobagem. Agora, como ele citou, o próprio Paulinho do Paulista, ele citou que combateu o bom combate, citando no mesmo exemplo de não mover ações, não reclamar, não fazer justiça. Mas será que é isso que viveu o falecido? Será que o falecido ficou plenamente tranquilo e entregou tudo na mão de Deus e nem passou perto do jurídico da CB? Será? Vamos dar uma olhada no que o próprio Paulinho do Paulista pregou. Agora, há uns 2 anos atrás. Ouça. Nós temos um jurídico muito poderoso, com a ajuda de Deus, na justiça. Vocês não sabem, mas nós temos um jurídico muito poderoso, com a ajuda de Deus, na justiça. Vocês não sabem, mas nós temos um jurídico muito poderoso, com a ajuda de Deus, na justiça. Vocês não sabem, mas nós temos um jurídico muito poderoso, com a ajuda de Deus, na justiça, das leis divinas e das leis dos homens também. Aqui, nesse mesmo áudio, gente, que eu já vou mostrar pra vocês, Paulinho completamente irritado, inclusive, ele chama os críticos de canalha. Um homem completamente sem controle, hein? Sem controle, bravo. Isso porque na época nós começamos a fazer crítica sobre as pregações dele. Eu fiz a crítica em um sábado, eu acho que foi numa quinta-feira, no outro culto que teve lá. Parece que ele teve acesso à crítica. No outro culto seguinte, ele fez essa pregação. No culto seguinte, no culto subsequente, a crítica que eu fiz, ele começou aí falando do jurídico poderoso da CCB
e chamando os críticos de canalha, que você já vai ouvir agora. Um homem que está ameaçando as pessoas. Ameaçando e dizendo que nós temos um jurídico poderoso, vamos te esmagar. E vem com essa conversa furada, fazendo um discurso bonitinho de que não, irmão, se você tiver alguma coisa, alguma causa, algum processo, fique em paz, entrega na mão de Deus, porque é assim que corre a boa carreira, é assim que combate o bom combate. Responde você mesmo que está me ouvindo, irmão, isso é ou não é hipocrisia? Eu posso chamá-lo de hipócrita ou não posso, porque eu não estou dizendo uma coisa que não pode ser provada. Estou mostrando aqui na tela para vocês. Ouça mais, vamos ver mais um pouquinho desse áudio aqui, vamos ver. Homens com conhecimento dado por Deus também, e tem muita gente que falou mal de Israel, irmãos, e teve que pagar a língua, perderam as causas também, e teve que pagar indenizações também, e quando o assunto é grave, vai para a cadeia também, viu, irmãos? Pode falar mal da pregação, errou a pregação, errou a doutrina, errou aquilo. Mas falar mal do caráter de algum de nós temos direito de processar e pôr na cadeia esses canalhas. Nós temos direito de processar e pôr na cadeia esses canalhas. Cadeia esses canalhas. Cadeia esses canalhas. Esse aqui é o santinho de Deus, que já foi embora, faleceu. Que Deus console a família. Mas esse é os homens, que Salvador Bueno diz que não, ainda que tivessem direito, não moveriam ação contra ninguém. Entenda uma coisa, irmão, eu não estou defendendo isso. Eu estou mostrando a hipocrisia, tem duas coisas diferentes. Os defensores da CCB veem eu fazendo essas abordagens e o fraco entendimento que eles têm, eles querem dizer que eu estou ensinando isso e se eu fizer, eu estou errado. Não. Sempre disse aqui que a pessoa tem o direito, processa. Deus deixou a justiça da terra para isso. A minha abordagem aqui é que os anciões da CCB mandam você entregar na mão de Deus. Não pode processar enquanto eles processam. Enquanto eles processam. Não sou eu que estou dando esse ensinamento. Eu não estou dizendo que está errado a pessoa ir atrás dos seus direitos. Ao contrário, eu sempre defendi isso. Que se as pessoas têm o direito, vão atrás dos seus direitos. É para isso que existe a justiça na terra. Foi Deus que deu esses dons aos homens, os dons de médico, os dons de advogado, os dons de arquiteto, os dons de engenheiro. Foi Deus que distribuiu essa sabedoria para que a sociedade crescesse e desenvolvesse. Vocês estão entendendo? A mesma coisa a coleta. Eu nunca disse que não deve dar dinheiro na igreja, não, porque a igreja vai precisar de dinheiro. O que não pode é explorar o povo mentindo para eles que precisa dar para ser salvo. Que a coleta é santa e faz parte da salvação. Desviar o dinheiro para cartão corporativos e viagens afins e negócios e desviando o dinheiro da comida para fazer construção. Tem muito defensor da CCB mentirosos e enganosos, eles distorcem as coisas que a gente fala, criando um falso pretexto para nos atacar, mas são tão leigos, são tão tapados e ignorantes que eles não sabem ou não percebem que as pessoas que nos assistem são inteligentes, não são animais. São pessoas que às vezes são mais inteligentes ainda do que a gente que está aqui no YouTube. Vocês subestimam e por isso que o canal de vocês é pífio. As pessoas estão interessadas no que a gente fala. Por isso que tem que colocar o nosso nome no canal de vocês, a nossa imagem no canal de vocês, para que então as pessoas possam ir lá assistir, porque eles não querem saber o que você tem para falar. Simples assim. E ainda fica colocando a nossa imagem com o rosto distorcido, né? Com aquela cara de apavorado, né? Tudo isso, né, usando de sensacionalismo, né, para poder não só nos humilhar, deformando a nossa imagem, deformando o nosso rosto, né, mas também para nos atacar moralmente. São esses homens, se isso é o que a CCB tem para defender a CCB, vocês estão muito ruim de defensor. Esses defensores aqui da CCB viraram piada aqui na internet. Agora tá aí. Como vai defender essa hipocrisia? Isso é ou não é uma hipocrisia? Como consegue defender isso? Simplesmente deplorável e lamentável tudo isso. Esses homens primeiro deveriam estudar a Escritura,
Depois de se arrepender, começar a viver de fato o que a Bíblia ensina e orienta. Bom, meu querido irmão, se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo e aprendeu nele. Por favor, deixe o seu joinha, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você puder e tiver condições, seja membro desse canal e você vai contribuir para que esse canal continue aqui, né? R$ 6,99, uma contribuição pequena, e não é por mês ou por semana, aliás, não é por dia ou por semana, é por mês. Isso não vai fazer falta alguma para você e você está dando força para esse canal continuar fazendo esse bom trabalho, ok? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.